Agora, nossos enunciados, eles não dizem mais na própria questão se é um limite tendendo pela direita ou um limite tendendo pela esquerda. Então, o que a gente tem nesses casos? As estratégias clássicas. Se é uma função por cláusula envolvendo maior ou menor, isso aqui já é um indicativo de que a gente tem que trabalhar com os limites laterais. Então, por mais que ele não está dizendo aqui que é um pela direita ou um pela esquerda, só o fato de ser uma função envolvendo cláusulas com maior e menor, isso já te puxa para a estratégia dos limites laterais. E aí tem um teorema no material de vocês que fala: seja f definida em um intervalo aberto i ao redor do a, exceto possivelmente em a. O limite da função vai ser L se o limite pela direita for L e o limite pela esquerda for L também. Ou seja, se você calcular os limites laterais e eles derem o mesmo valor, então o limite da função é aquele valor. Se tu calcular os limites laterais e der valores diferentes, fez pela direita, deu um número. Fez pela esquerda, deu outro número. Limites laterais diferentes, não existe o limite da função. Vamos ver pelos exemplos que vai ficar mais claro. Então, é um limite de x tendendo a menos 1 da função. Como é uma função por cláusula, abre pelos limites laterais. Vamos precisar do limite de x tendendo a menos 1 pela direita e o limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda da função. Menos 1 pela direita são valores próximos a menos 1, porém maiores do que menos 1. Então, essa é a primeira lei de formação. Menos x sobre 2 mais 1 meio. Jogo menos 1 no lugar do x, menos 1 sobre 2 mais 1 meio. Menos 1 é 1 positivo. 1 meio mais 1 meio. Ou tira o mínimo, ou multiplica em cruz e divide pelos termos de baixo, ou simplesmente entenda que é metade mais metade. Isso vai dar 1 inteiro. Então, isso é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita. Vamos ver o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda agora. Se é menos 1 pela esquerda, são valores próximos a menos 1, porém menores que menos 1. Se são menores que menos 1, é essa a lei de formação, x mais 2. Não tem nada de indeterminação, isso é menos 1 mais 2, que vai dar 1. Então veja que a gente calculou o limite pela direita, deu 1, limite pela esquerda, deu 1 também. Ou seja, os limites laterais são iguais. Quando os limites laterais são iguais, significa que o limite da função, com x tendendo a 1, a menos 1, sem ser pela direita ou pela esquerda, agora sim o resultado final que a gente está procurando, o limite dela vai ser esse resultado, vai ser o valor de 1. Se porventura aqui tivesse dado 1 e aqui tivesse dado 2, limites laterais diferentes, significa que não existe o limite da função com x tendendo aquele valor.